era um menino que caiu no Rio de Janeiro, você imagina, podendo tudo. Então ele incorporou a malandragem lá, neném prancha, aquela história toda, e ao longo do tempo teve a oportunidade de ter um pai que sustentava as suas excentricidades, apesar de ser um comunista. Ou seja, é um cara completamente contraditório, sem dúvida, né? Cheio de contradições. Como eu via a figura dele em relação às mulheres, eu acho que as minhas irmãs padeceram um pouco nesse sentido, porque ele tentou, acho que, ter um pouco desse autoritarismo com elas. Mas como elas são fruto da própria figura dele, ele também passou um dobrado, porque ele ouviu muito dedo na cara delas, né? Então é isso, é um mundo que vai se transformando, a história dele mesmo se transforma. Eu estava falando com o André, que eu estava lendo o livro, falei, interessante como algumas histórias vão se modificando, mas aquilo não me incomodou nem um pouco, porque é fato. É uma questão da trajetória, da vida, de como ela é narrada e da perspectiva de cada um. Mas dentro disso tudo, se o personagem é rico e tem substância, sem dúvida, sobrevive aquela verdade. Exatamente, sem dúvida. Isso é que é lindo no livro dele, que sobrevive o caráter do João, o idealista que ele sempre foi, a maneira como... Aquele manifesto sobre o futebol brasileiro, aquilo é de chorar, né? Chorar, e atualíssimo. Cabia agora, hoje. Podia ser lançado. Publica hoje. Podia ser lançado agora. Então, são essas questões que fazem você dar uma pensada sobre a velocidade das coisas, sobre o mundo atual, sobre como as coisas estão e talvez em algum momento resgatar esse espírito que é tão próprio da nossa cultura, que é uma miscelânea em que culmina-se justamente essa capacidade de lidar com as questões que são improvisadas na vida, com as questões que são tenebrosas e com a alegria, né? E com a vida em si, né? Agora, João, quando ficou claro para você qual seria o teu caminho e indo para essa área de coreografia, de dança, de balé, que sempre foi cercada assim de um certo preconceito que felizmente está vencido, mas que enfim... mais ou menos. Ainda tem, né? Tem. Ainda, imagino cheio que ainda... de preconceitos, né? Isso. Olha, é interessante isso, porque o papai, por mais que ele fosse essa figura em carne e osso do machão brasileiro, ele sempre ofereceu aos filhos uma enorme possibilidade de escolha antes de qualquer coisa. E sempre incentivou a arte. E na minha família existem outros artistas relevantes, né? Na pintura, a irmã dele, Ione Saldanha, o tio dele, Firmino, era um grande pintor. Na música, Antônio Carlos Jobim. Enfim, são referências muito concretas de que se pode levar uma vida de arte nesse país, sabendo que é uma vida difícil, arriscada, você está constantemente arriscando. Então, eu acredito que, por exemplo, quando eu levei papai ao aeroporto, isso tem no livro, para a Copa da Itália, a gente teve um quebra-pau horroroso. E o papai era aquele que vinha com faca, né? E você tinha que fechar a porta. E não tem regra, não tem regra. Você tá maluco, tá doido. Ele era violento, né? E muito carinhoso também. Tanto que depois da faca sempre vinha uma carta, te amo, dizendo coisas... É incrível. Ninguém pode imaginar esse lado. Esse é o lado do papai, que eu digo. Não é o João Saldanha. Às vezes ele atacava de João Saldanha. Então, essa flexibilidade, essa mobilidade, é o que eu falei, não é fácil ser filho de João Saldanha. Você vai aprendendo. E talvez a gente tenha saído, inclusive, mais calejado do que ele, porque, no fundo, ele tinha um lado extremamente ingênuo. Diante de toda aquela figura poderosa, ele entrou numas frias aí, né? Sem dúvida. Diga-se... Sem dúvida.
Em 70, né? Sem dúvida. Acho que é a mais evidente. Claro. Mas tiveram outras tantas. Sim. Porque ele era um cara que ele não ligava muito para essa coisa de salário, tá me Sem pagando dúvida. tanto. Ele ganhava mal, coitado. Sem dúvida. Agora, era um cara que também era um aristocrata no sentido, sempre teve, nunca faltou. Então talvez ele pudesse ter essa postura porque tenha tido um pai que tenha tido grana, né? Para poder. É engraçado isso. E no entanto, virou um comunista através do meu tio Aristides. Ele né, se encantou por essas ideias. Eu me lembro pequeno da gente indo visitar a Vera em Paris, minha irmã mais velha, e que a gente ia para o Bois de Vincennes e ele falava assim: Joãozinho, tá vendo aquele sujeito lá naquele banco? Isso eu devia ter 10 anos de idade. Então, pega esses pacotes aqui e você entrega isso lá para aquele sujeito, que eu vou ficar naquele outro canto. E eram comunistas que estavam exilados, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa. Aí eu chegava, o sujeito não tinha um dedo, e o cara ficava super emocionado. Isso em 71, imagina. Então aconteciam essas situações de aventura, né? Que eram muito típicas do papai. Ele era uma criança, né, Juca? Ele era uma figura adorável. Divertido, né? Aliás, eu sempre digo, ele era, não, ele é. Ele é uma figura adorável. João tá aí, sempre. Joãozinho, olha, puxa vida, além do presente, o presente maior é você ter vindo ao programa. Você não sabe o quanto eu gosto de vocês todos. Mas assim, mesmo à distância, são para mim referência o tempo todo. Todos vocês, tá? Tá bom. A gente volta na terça-feira. Até lá. João Viotti Saldanha. Quem sai aos seus não degenera.